Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz assim na palavra de Deus: Ora, a serpente era mais astuta que toda a limaria do campo, que o Senhor Deus a tinha feito. Essa disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não venhas morrer. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que um dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis que nem Deus, sabendo do bem e o mal. Dentro desta passagem, eu quero trazer aqui nesse dia de hoje, maravilhoso, nesse dia dentro desta passagem, né? Muito importante, dentro da palavra de Deus, que a serpente, Lucifer, ele habitava entre as pedras preciosas no jardim do Éden. Ali ele entrava, ali ele se encontrava entre as pedras, mas quando ele foi ter com Eva, já havia sido na sua queda, já tinha caído, já tinha sido banido dos céus. A palavra de Deus criou os céus, a terra, tudo quanto a gente pode enxergar, Deus criou, né? Assim como Deus criou também, né, o inferno para os anjos caídos, criou também as estrelas, criou a lua, o sol. Isso foi a criação do nosso Deus. Mas a Bíblia nos diz que Lucifer, ele tramou uma batalha no céu contra os anjos, levando descontentamento entre os anjos no céu. Isso ele tentou fazer e fez no céu, uma rebelião. Mas a palavra de Deus nos diz, nos afirma, nosso Deus não deixou em vão. Ele chegou, aí Deus mandou que atirasse ele para a terra, né? Mandou atirasse ele para a terra, ele foi lançado para a terra, né? Por causa da sua rebelião, porque lá não habita o pecado. A Bíblia diz que lá é alegria, é paz, lá não existe angústia, lá não existe a tristeza, não existe nada disso. Lá só as coisas boas, né? Então a gente vê nesse relatório que, o que aconteceu. A Bíblia diz que ali em Gênesis capítulo 6, ele viu que as mulheres eram bonitas, eram formosas, então coabitou com elas e tomou para si mulheres e se casou, os anjos caídos. Então ainda fizeram um juramento diante de Deus por esse casamento, só que Deus não aceitou. Deus não aceita. Se Deus não aceita o segundo casamento, né, no homem e na mulher, quanto mais um casamento de anjos caídos. A Bíblia diz que os anjos não se casam e não se casam e não se dão em casamento. Isso a Bíblia fala. Porque o anjo é um sexo só, não existe dois, lá no céu não existe. Agora na terra sim existe feminino e masculino, no céu é só masculino. Então, como a palavra de Deus disse, erroneamente o diabo ele tentou distorcer a palavra de Deus, não só no jardim do Éden, tentou distorcer diante da humanidade, fazendo que a criação de Deus viesse a cair no pecado. Então existe um inimigo que nos rodeia dia e noite. E esse inimigo é chamado Lucifer, a antiga serpente chamada Satanás. Esse batalha contra nós dia e noite, para que nós viemos tropeçar. Isso é a palavra de Deus. Mostra bem claro que ele tenta dia e noite. Por quê? Porque ele perdeu a glória de Deus, está lá em Isaías capítulo 14, diz que ele quis subir acima das alturas e ser que nem Deus, sabendo entre o homem, sabendo entre o bem e o mal. Então ele quis colocar Adão e Eva como se fosse um Deus na terra. Isso foi a função do diabo na vida do homem. Mas Deus não permitiu essas coisas acontecer. Então a gente vai explicando sobre isso
Ali o homem veio até a primeira morte espiritual. Adão continuou. A sentença de Deus para Adão foi que Adão trabalhasse, né, e comesse do pão que ele vivia na terra plantando. Eva teve que ter filhos, e filhos teve com dor. A palavra de Deus nos diz que Eva teve sofrimento. Não só Eva, mas todas as mulheres na terra. E a Bíblia nos fala desse grande sofrimento, né, que hoje em dia tem. Mas a palavra de Deus diz que um dia vai terminar tudo isso. Um dia vai terminar essa terra, vai ser enrolada com um pergaminho, como um livro, né, vai ser com um pergaminho. Os céus, tudo vai terminar. Por quê? Porque na verdade Deus não deixa nada barato, nada de qualquer jeito. Deus, ele trabalha dia e noite para nos dar a vitória. Então a gente sabe que quando Satanás não se contentou, primeira coisa ele foi dialogar a vida de Jó diante de Deus. Houve umas reuniões, que eu creio que era nos planetas, que não é nesse segundo céu, não era no terceiro, no céu de glória, porque lá o diabo não entra. Então Deus fez uma reunião com os anjos, e Satanás estava no meio deles. E aí ele perguntou: observasse o meu servo Jó, quanto é fiel e sincero na terra? Observasse ele? Sim, observei. Quanto ele é sincero a mim. Toca na... Aí Satanás disse: se tocar na saúde dele, certamente vai blasfemar na tua face. Então vai lá e toca na saúde dele. A Bíblia diz que ele veio e tocou na saúde de Jó, mas Jó permaneceu firme na presença do nosso Deus. Então, aqui a gente vê a fidelidade de Jó na presença de Deus, o quanto é sincero na presença de nosso Deus. A gente sabe que aquele que é sincero, que batalhar até o fim, certamente esse vai ser vitorioso, mas terá que ir até o fim, né? Louvado seja o nome de Jesus. Aquele perseverar até o fim, certamente esse será salvo. É a palavra de Deus anunciando, né, que quem permanecer até o fim será salvo. Sei que é difícil porque é um tempo trabalhoso, tempo de apostasia, que a gente vê que o inimigo vem dia após dia batalhando, lutando, né? Mas a gente vai chegar lá devagarinho, orando, jejuando, buscando a presença de Deus, né? Em nome de Jesus. Então é que eu tinha para entregar, né, da palavra de Deus, essa parte, né, da palavra de Deus, que Gênesis capítulo 3, versículo 1, que fala da tentação. E o inimigo tentou Jesus, ele tentou Jesus ali no monte, levou lá no monte de oração, onde Jesus estava orando e jejuando. Ele tentou por 3 vezes. Primeira vez apresentou os pães, a parte da comida, da alimentação. Segunda vez alimentou a parte da vaidade, por lá do templo para baixo. E a terceira apresentou um mundo, oferecendo para Jesus tudo que há no mundo. E Jesus disse: vai, Satanás, só o Senhor teu Deus servirá, e só a ele apressará louvor. Quer dizer, adorar só. Amém. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus, com essas palavras, em nome de Jesus.